Temos a fala de uma fala filosófica, histórica, jurídica e desenvolvimento juvenil. As regras do debate. Cada debatedor terá 20 minutos. Depois desses 20 minutos de cada debatedor, terá 3 minutos para quem quiser se manifestar, perguntar ou fazer um comentário, o que tiver direito. São 3 minutos. Depois disso, o debatedor terá 5 minutos para responder e mais 5 minutos para as suas considerações finais. Os professores aqui presentes são o Emerson Valcarém, do Departamento de Filosofia, Fonseca Neto, do Departamento de História, Berto Igor Cabaleiro, do Departamento de Direito, Igor Sampaio, defensor público do Estado do Piauí, e a Nádia Carvalho, do Movimento de Juventude. Então, a gente vai dar início ao debate. Boa noite a todos. Eu não poderia começar sem agradecer o Cafi pelo convite. Um convite que certamente foi surpreendente para mim. Mas eu agradeço muito aos alunos e espero poder contribuir para esse papo, para esse bate-papo. Espero que ele seja o mais informal possível, essa é a ideia. A minha fala, a minha exposição, ela não tem uma pretensão, apesar da ementa ser bastante interessante, eu não tenho a pretensão de fazer oferta aqui de análise de conceitos políticos ou morais e defender certas respostas a esses conceitos. Eu pretendo fazer uma exposição de argumentos defendendo alguns pontos de vista envolvendo o cenário político atual. Há uma série de pretensões em jogo nesse grande caldeirão que se vive hoje no Brasil, e eu tenho a pretensão de defender o exercício de algumas atividades, de dar embasamento, de dar argumentos para alguns pedidos, solicitações que talvez não sejam argumentos que estejam na boca e na mente das pessoas que o solicitam. Bom, só uma fala muito rápida. É importante a gente fazer distinção entre o regime democrático, pelo qual o poder emana e pelo qual um governante exerce o poder, daquilo que a gente chama de direito democrático de expressão, dentro de uma comunidade política em que o Estado democrático de direito se estabelece. De direito, quando nós temos um conjunto de normas, um conjunto de leis que prescreve a condução do exercício do poder e da manifestação da atividade política. Nesse sentido, eu quero fazer a seguinte defesa. Eu quero defender duas coisas. Eu quero defender o direito, apresentar um argumento para defender o direito ao exercício das manifestações de ontem, no seu espírito mais central, deixando de lado certos pedidos, certos cartazes, certas petições que a gente considera desinformadas, fascistas, esdrúxulas, ou aquelas mais absurdas. Eu quero me concentrar no ponto mais focal da manifestação, que aparentemente é o pedido de impedimento da atual presidente do Brasil. É claro que eu não seria um pouco bobinho, né, se eu chegasse aqui e dissesse que as pessoas têm o direito de sair às ruas, manifestando o seu desejo de impedimento de um presidente. Isso elas podem fazer, isso está garantido pela Constituição. Nós temos, desde que não tolhamos o direito alheio, nós podemos nos manifestar livremente, né, acerca de qualquer pedido, acerca de qualquer solicitação política, abertura de processo de impeachment. Podemos pressionar, nos manifestarmos em favor de que o Ministério Público Federal solicite autorização ao Supremo para investigar o presidente, ou então sairmos portando cartazes de, por favor, renuncie ao presidente. Esse direito nós temos garantido constitucionalmente. Seria bom eu falar sobre isso, porque todo mundo conhece, todo mundo sabe que há esse direito, apesar do esquecimento conveniente, em algumas circunstâncias, de algumas pessoas mais afeitas ao exercício do poder pelo poder. Eu quero defender uma coisa muito mais audaciosa. Eu quero defender a legitimidade moral do pedido de impeachment. Ou seja, essas pessoas não apenas
tem o direito de pedir quaisquer uma dessas coisas que eu mencionei, abertura de investigação, impeachment, cassação, né, os direitos políticos da presidente. Não. Eu quero defender a legitimidade moral dos indivíduos que ontem se concentraram apenas em expressar o seu desejo de que a presidente seja afastada das suas funções como presidente da República Federativa do Brasil. E que argumento eu tenho para oferecer? Que argumento eu poderia sustentar para que isso pudesse ter alguma base moral? Bom, é claro que os demais colegas vão falar, nós temos um colega que vai falar sobre isso, vai falar sobre as questões legais envolvendo essa discussão toda. Fica difícil eu argumentar em torno da legitimidade moral desses pedidos sem, de alguma maneira, fazer alusão à Constituição brasileira. E eu vou tentar ser o menos especialista dessa discussão. Eu vou tentar fazer a coisa a mais elementar possível, a mais básica possível, de modo que qualquer alusão que eu faça à Constituição brasileira possa ser compreendida de maneira clara por qualquer pessoa, não necessariamente um especialista, um expert, qualquer cidadão brasileiro que se julgue no direito de abrir a Constituição, ler e tentar entendê-la, né? Tentar entender o que o legislador quis quando produziu a norma. Como eu disse, eu não quero me concentrar com a legitimidade moral de alguns pedidos que parece ser senso comum entre nós, que parecem ser muito esdrúxulos, né? Cartazes ou manifestações ou desejos fascistas de intervenção, sei lá, militar, alienígena ou religiosa com a respectiva ditadura, ou coisa do gênero. Eu acho que essas manifestações, apesar do direito constitucional, elas não refletem o espírito central das manifestações de ontem, e essa é a leitura que eu faço. Eu quero comprar esta leitura, quero me comprometer com ela. A minha leitura é de que o espírito das manifestações de ontem foram, se a gente pudesse resumir, no slogan fora Dilma, certo? Apesar da dureza do slogan, apesar da dureza do pedido e do imperativo envolvido, eu quero tentar produzir um argumento que garanta a legitimidade moral desse pedido, e não apenas a legitimidade do direito de solicitar em protesto e manifestação pública. Okay? Isso toca nos demais pontos que estão aqui na emenda da minha fala. E o argumento que eu tenho para oferecer a vocês me parece muito simples. Quando nós elegemos um governante, certo? E isso vale para qualquer comunidade política que nós imaginarmos, a exigência de probidade moral, a exigência de moralidade do governante é algo que passa, o que perpassa não apenas aquilo que o governante sabe, ou que tem ciência do que acontece nas esferas mais inferiores da administração estatal, mas passa também por aquilo que ele deveria saber. Em outras palavras, nem governantes, nem nós podemos argumentar pela ideia de que toda ignorância é defensável. Em outras palavras, há sim ignorâncias que são moralmente condenáveis. Eu não posso argumentar que o famoso eu não sabia, eu não soube, eu jamais saberei, eu me nego a saber, tá? não tenha seu teor de moralidade em determinadas circunstâncias. E claramente as circunstâncias que se tornam mais exigentes desse ponto de vista. Em outras palavras, há situações, há funções, há atividades acerca das quais nós podemos exigir nós podemos dar um valor moral muito maior à ignorância invocada ou sustentada pelo indivíduo que está, né, sob julgamento moral da circunstância. Então, eu vou conceder, eu vou assumir aqui claramente que a presidente do Brasil não sabia. Todo o meu argumento não vai fazer uso da premissa de que a presidente do Brasil sabia do escândalo envolvendo a Petrobras e, eventualmente, outras estatais que, eventualmente, vão ser investigadas. Isso ainda há de ser... o desenrolar dessas investigações ainda há de ocorrer. Né? Eu vou presumir que a presidente ignorou, que ela não tinha conhecimento desses fatos todos. Eu vou presumir. Ocorre que eu, sendo maximamente honesto com você, tentando fazer isso pelo menos, eu vou tentar argumentar que o pedido de impeachment
tem base moral, é legítimo moralmente e deve encontrar legitimidade política legal, político-legal na Constituição brasileira, exatamente em função da imoralidade e da ignorância do governante. E, portanto, não devo ser cobrado, não será honesto cobrar de mim que eu estou presumindo que o governante soube, sabia ou há de saber os fatos que envolvem todo esse esquema, todo esse escândalo de corrupção envolvendo a Petrobras. Eu vou presumir, por hipótese, ex-hipótese, como se costuma dizer, que ela não sabia. E continua não sabendo. Eu vou argumentar pelo fato de que não é defensável moralmente que ela não soubesse. E por que não é defensável? Não é defensável moralmente que ela não soubesse, que ela não saiba, que ela não tenha sabido, porque ao elegermos o governante máximo de uma instituição, nós como eleitores acreditamos que ele vai tentar rastrear os acontecimentos, os acontecimentos e o comportamento administrativo, moral e político dos seus dos governados que pertencem à estrutura da administração pública. E que no caso desse governante em particular, eu quero assumir claramente a ideia, quero defender a ideia de que se ela não soube porque não rastreou, ou seja, houve omissão administrativa, ela foi omissiva, e essa omissão só pode ser caracterizada como imoral. Há vários fatores que deixam isso muito claro. E esses fatores, que são fatos que nós aceitamos, são fatos já perfeitamente aceitos, ninguém questiona isso, envolvem elementos de uma magnitude muito grande envolvendo a dimensão de tempo em que o escândalo Petrobras se estendeu. Alguns querem fazer esse negócio ter 40 anos, sei lá, que tenha. Quanto mais tempo esse negócio recua, só aumenta a responsabilidade do governante em ignorar tais fatos, supondo que ele de fato ignore. Eu vou presumir isso até o fim. Há uma dimensão enorme em relação à quantidade de dinheiro que vazou, que já foi apurada pelo Ministério Público. Notem, não se trata de indícios, se trata de fatos com uma comprovação muito ampla. Não é um mero indício. A gente pode fazer aquela distinção, temos um indício ou temos uma evidência? Não. Há uma série de coisas em que pairam apenas indícios, há uma série de coisas em que há evidências devidamente documentadas. Então, nós temos uma dimensão de tempo enorme envolvendo o escândalo da Petrobras, nós temos uma dimensão de pessoas envolvidas muito grande, uma quantidade enorme de pessoas, de partidos que se locupletaram com essa grana. Então, todos esses fatos com os quais nós concordamos, eu acho que aqui ninguém vai discordar de que essas coisas são fatos, em função de sua dimensão, só aumentam a omissão administrativa do administrador supremo, do governador supremo, com toda a máquina que ele possui à sua disposição, inclusive com órgãos de investigação especiais, todo mundo sabe que tem, não ter descoberto um troço de tal magnitude. Ora, não ter descoberto um troço de tal magnitude, senhores, não é defensável moralmente. Em outras palavras, não importa se a presidente não sabia, ela deveria saber. E esse dever saber é moral. Eu estou dizendo que ela pecou moralmente. E esse dever saber, esse pecado moral, não pode encontrar outra classificação, e aqui é a única alusão que eu vou fazer à legislação brasileira, o restante a gente discute depois, não pode deixar de ser identificado com improbidade administrativa, tal como reza o inciso 5º do artigo 85 da Constituição brasileira. Não vejo como haver manobras que possam deixar de enquadrar o comportamento de ignorância culposa ou do dever de saber o que acontece diante do governante, uma quantidade enorme com uma dimensão tão grotesca como essa que vem à luz através das investigações dos órgãos com essa incumbência. Não há como defender a ignorância do governante. Ele deveria saber. E notem, eu disse que nem toda ignorância é defensável. E eu gostaria que vocês considerassem, por exemplo, o fato de que vocês certamente já atribuíram imoralidade à ignorância de uma série de pessoas na vida de vocês. Se vocês derem uma rastreada na memória de vocês vão observar uma série de situações em que vocês olharam para outra pessoa que dizia que ignorava, que não sabia de um certo fato, e vocês, ao olharem para ela, dizem, mas tu deveria saber, tu tinhas os meios à disposição,
Tu tinhas os meios, tu tinhas a obrigação moral, tu tinhas as condições, tu tinha os fatos, não tinha nada te prendendo, nada te segurando, tu tinha todos os elementos à tua disposição. Um agravante tremendo, no caso da presidente Dilma, tá? É o fato de que ela participou do Conselho Administrativo da Petrobras por eu não sei exatamente o quanto tempo, mas foram pelo menos 3 anos. Né? Se não foram 3, foram 2, de fato não estou bem lembrado. Ela fez parte do Conselho Administrativo. Ela, como presidente da República, determinou, foi ela que disse a Graça Foster, seja presidente da Petrobras, és tu a mulher de confiança, aquela que vai administrar de maneira mais perfeita possível essa estatal. Ou seja, ela elege o presidente, ela participou do conselho antes de ser presidente. O escândalo tem uma quantidade enorme de tempo, uma quantidade enorme de pessoas envolvidas, uma quantidade enorme de dinheiro envolvido. Fica difícil de defender a ignorância do governante nessa conjuntura. E se a ignorância do governante nessa conjuntura não é moralmente defensável, eu não vejo como não se possa atrelar isso à improbidade administrativa, porque não há outra ligação razoável a se fazer, ou é perfeitamente razoável fazer essa ligação. E qualquer desligamento dessas coisas, então, cria uma coisa muito estranha, porque aí o governante vai poder ser imoral administrativamente sem ser ímprobo administrativamente, o que é claramente um absurdo, algo totalmente indesejável, algo inaceitável no Estado Democrático de Direito, tal como tanto se alardeia nos últimos dias. Né? Eu rigorosamente não me propus a usar os meus 20 minutos de fala, considerando os demais colegas, uma boa quantidade de gente para falar aqui, e eu gostaria de privilegiar, inclusive, o bate-papo com os demais colegas de mesa e com as pessoas que aqui nos ouvem, né? Mas eu tinha, de fato, esse plano e eu quero fazer um resumo aqui, aproveitar esse tempinho, né? Apenas para fazer um resumo do que eu pretendi. Tá? Eu pretendi defender a legitimidade moral das manifestações de ontem no que concerne a ideia crucial do que me pareceu ocorrer nessas manifestações. É a ideia de que o presidente deve sair, né? Quer seja por renúncia, quer seja por cassação dos direitos políticos, quer seja por abertura do processo de impeachment, motivado claramente por um fato não puramente de vontade política. E esse ponto eu quero reforçar, que me escapou de reforçar. É importante que eu diga, deixe claro para vocês, que eu não considero um pedido um processo de impeachment decente, válido e correto, se ele é exercido apenas pelo desejo político do exercício do poder, ou de oposição, ou pela insatisfação. Não, nós até poderíamos entender que isso deveria ser assim, mas aí nós temos que ter uma outra Constituição, não é essa que está aí. Ela teria que ser modificada nesse pormenor. Né? Quer dizer, não basta agora que as pessoas, os eleitores brasileiros, que em maioria a elegeram, resolvam pensar assim: não, nós a elegemos, mas não a queremos mais porque ela não fez o que prometeu e fez o que não prometeu. Tá? Então vamos lá, ela deve ser sacada do poder. Ok? Eu acho até que seria interessante pensarmos numa Constituição que desse aso a esse tipo de coisa, mas não temos um negócio assim. A Constituição exige alguma coisa mais substancial, né? Que é basicamente a improbidade administrativa. A questão é que eu acho que nós temos isso, algo muito substancial. E algo que domina e que contempla todas as desculpas do tipo eu não sabia. Ou seja, desculpas do tipo eu não sabia não cabem aqui, não servem, tu deveria saber. Os males que acontecem sob as tuas barbas, teus bigodes ou as tuas saias, nem todos eles são defensáveis moralmente. Nem toda ignorância é moralmente defensável. Ainda mais a ignorância de alguém que é eleito para dominar e para controlar os agentes bastante próximos, né? Convenhamos, o presidente é que determina, o presidente da República determina o presidente da Petrobras. Foi ela que determinou que a Graça Foster presidisse. Fica difícil, né? Quer dizer, a distância não é tão grande assim, não é uma coisa do tipo, o presidente não pode saber o que o estafeta lá da unidade da Petrobras lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, está fazendo. O sujeito está roubando a merenda dos colegas. Não, só um pouquinho. Isso é uma coisa pífia, uma coisa trivial, uma coisa besta. Claro, nós estamos falando aqui de uma coisa completamente trivial, ocasional. Seria um casuísmo isso. Mas nós não podemos, de modo algum,
alegar que o caso tenha relação direta, análoga, relevante com o caso da Petrobras, cuja dimensão, e eu vou repetir, de indivíduos envolvidos, de grana envolvida e de tempo envolvido é muito grande. Então, é uma ignorância completamente indefensável. Eu peço que vocês recorram à memória de vocês e lembrem o quantas vezes namoradas disseram a namorados, namorados disseram a namoradas, filhos disseram a pais, pais disseram a filhos, que o eu não sabia, o eu não sei deles não era aceitável do ponto de vista moral. Por quê? Com base apenas no seguinte argumento: ah, tu não sabes, mas tu deveria saber.